A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre o primeiro amor. O primeiro amor que o cristão tem ao aceitar Jesus. E como esse primeiro amor, ele precisa ser preservado na vida do cristão, mediante muitas vezes as pressões que nós enfrentamos no mundo em que vivemos. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de vários pães. Se for um pão menorzinho, melhor ainda. Então você vai iniciar essa dinâmica com uma breve explicação sobre a importância do primeiro amor na vida do cristão. Destaque a ideia de que preservar a essência original do primeiro amor mediante essas adversidades, essas pressões que nós nos deparamos no mundo em que vivemos, isso precisa com que cada um de nós estejamos bastante atentos. Então o que é que você vai fazer nessa dinâmica? Distribua um pão para cada aluno, tá? E aí você vai explicar que esse pão ele vai representar a vida do cristão. Peça aos seus alunos que segure o pão e, em seguida, peça para que eles amassem o pão. Amasse, tá? Destaque que, quando eles estão amassando o pão, isso simboliza o quê? Isso simboliza as pressões, os desafios, as coisas que nós enfrentamos no mundo que procura, de todas as formas, na nossa vida, fazer com que nós, como seres humanos, como cristãos que somos, abandonemos o primeiro amor, né? Então deixe com que os seus alunos amassem o pão e você vai enfatizar que essas pressões, elas são inevitáveis. Mas o objetivo é manter a essência do primeiro amor intacto, tá? Então o que é que você vai fazer para tentar mostrar para o seu aluno essa realidade? Bom, depois que o seu aluno amassar o pão, você vai instruir ele a tirar um pedaço do pão, tá? Tira um pedacinho e comer. Aí você vai perguntar o que é que eles acham. Mesmo passando por essa pressão, pão, né? Que nós vamos chamar de adversidade, que é o que acontece na vida do cristão. Essa essência do cristão, ela não deve ser perdida, tá? Então, foi o que aconteceu com o pão. Ele foi amassado, né? E aí quando o aluno tirou um pedacinho e provou, o pão permaneceu com o mesmo gosto de pão. Não mudou em nada, tá? Então você vai fazer perguntas para os seus alunos nesse momento, tá? Primeira pergunta: como podemos aplicar o aprendizado dessa dinâmica em nosso dia a dia? Segunda pergunta: como você acredita que as pressões do mundo elas podem modificar a essência do primeiro amor na vida do cristão? E por que ela faz isso? Terceira pergunta: lembrando inclusive que eu vou pegar essas perguntas e deixar abaixo na descrição do vídeo, tá? Vou deixar para que vocês possam copiar e colar, se vocês quiserem usar essas perguntas. Bom, terceira pergunta: qual a importância do cristão manter o primeiro amor inabalável, mesmo diante das adversidades? Quarta pergunta: como podemos evitar que as pressões do mundo elas influenciem negativamente o nosso relacionamento com Deus e também na questão da nossa fé? Bom, depois dessas perguntas, é muito importante que você ouça os seus alunos. O que é que eles têm a dizer? Quais as respostas que você pode extrair dos seus alunos mediante essas perguntas, tá? Então é muito importante que você lance a pergunta e ouça os seus alunos. Discuta sobre isso, tá? No final, o que é que você vai fazer? Você vai concluir a dinâmica afirmando para os seus alunos quantas vezes nós somos confrontados com as pressões, os desafios do mundo ao nosso redor.
As responsabilidades diárias, as tentações, que muitas vezes são constantes, as adversidades, elas podem nos levar a um estado de um coração endurecido, fazendo muitas vezes a gente esquecer do nosso primeiro amor por Jesus. Mas é muito importante refletir sobre a importância de preservar o primeiro amor. E para isso nós podemos aprender com essa simples dinâmica, com essa simples ilustração que foi feita, né? Então, assim como no dia a dia, um dos alunos ele pode comer, né? Vamos dizer assim, no dia a dia a gente sofre essas pressões. E assim como o aluno ele comeu o pão que ele amassou e ao comer ele sentiu o mesmo gosto do pão que não estava amassado, assim também acontece nas nossas vidas. Nós encontramos e enfrentamos as diversas pressões que procuram de alguma forma moldar, que procuram muitas vezes testar a nossa fé. Mas ao amassar o pão, nós percebemos que embora as pressões elas sejam inevitáveis, mas a essência do pão ela permaneceu a mesma. Isso nos lembra da exortação de Jesus para a igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Isso, gente, é um chamado a uma reflexão sobre como as pressões do mundo elas podem estar afastando o cristão dessa vida fervorosa na presença de Deus, né? Então, ao provar o pedaço de pão que estava amassado, nós podemos entender que mesmo em meio às adversidades, nós podemos preservar a essência do primeiro amor. A vida cristã, ela não é imune a desafios, a tentações, mas a maneira como nós respondemos a esses desafios, a essas tentações, reflete a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Então, quando Jesus diz, lembra-te de onde caístes, ele nos convida a uma retrospectiva espiritual, refletir sobre os momentos em que nós estávamos mais próximos dele. Então, enquanto o amor ele era ardente e inabalável, nós estávamos vivendo uma vida de primeiro amor. Mas o próximo passo que Jesus nos convida é o arrependimento genuíno, reconhecendo as áreas em que nós permitimos que as pressões e as tentações do mundo, ela nos afastou do primeiro amor. A promessa de Jesus é clara, arrependa-se, volte a praticar as primeiras obras. Então nós podemos aplicar isso às nossas vidas, lembrando-nos da simplicidade e da pureza do nosso compromisso inicial. Assim como o sabor do pão, ele não mudou, né? Na hora que ele foi amassado, o nosso relacionamento com Deus também ele precisa continuar sendo o mesmo, né? Renovado a cada dia. O desafio para todos nós é manter acesa a chama do primeiro amor, independentemente das circunstâncias, mas que essa ilustração do pão, ela nos inspire a resistir às pressões do mundo, às pressões das tentações que muitas vezes vêm sobre nós, mas nós possamos preservar a nossa essência espiritual, buscando diariamente uma vida de profundo amor, um amor que nós podemos preservar e chamar ele de primeiro amor, tá? Que a graça do nosso Deus, ela esteja conosco, fortalecendo-nos como cristão, a fim de preservarmos o primeiro amor, o amor que nós devemos conservar durante toda a nossa vida, no nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe.